Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Depois de conhecermos os valores morais, suas origens, importância e finalidade, vamos conceituar e discorrer sobre as virtudes morais enquanto ápice e um dos mais importantes elementos estruturais da moral. Gente, vamos falar sobre as virtudes morais. Aí nós temos a árvore da moral e a seta indicando a pétala das virtudes morais, que é exatamente o tema sobre o qual iremos falar agora. As virtudes morais. As virtudes morais representam o ápice da moral e são elas que indicam ao ser humano que ele está no caminho da evolução, rumo à perfeição, a qual se refere o mestre em Mateus 5,48, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Elas, as virtudes morais, são como essências e adornos naturais que embelezam e perfumam os atos morais de um ser humano e desvelam o conteúdo predominante no interior do seu caráter. Elas também servem para indicar de cada ser humano e da sociedade como um todo o seu grau evolutivo, cuja obtenção se dá mediante a soma e a comparação dos percentuais de uso e desuso das virtudes em oposição aos vícios. O caráter de um ser humano se assemelha a uma pasta gravada no HD de um computador, onde encontram-se arquivadas de modo inseparáveis as nossas virtudes e os nossos vícios morais. Essas virtudes e vícios são resultantes da transmutação dos valores e desvalores morais interiorizados como pares inseparáveis que são durante o convívio social, no cotidiano e em todos os momentos da nossa vida. O fato de termos sempre arquivados, potencialmente, o íntimo do nosso caráter, tanto as virtudes como os vícios, implica em dizer que dentro de nós habitam e coexistem o bem e o mal. Priorizar o uso ou desuso das virtudes ou vícios, ou seja, do bem ou do mal, que habitam o nosso caráter, só depende do nosso querer, do nosso livre-arbítrio, o que implica em nossa responsabilidade moral exclusiva pelos resultados e consequências dos nossos atos. O processo de moralização do indivíduo. O processo de interiorização dos valores e desvalores morais pelo ser humano e seu consequente arquivamento do caráter se assemelha ao que ocorre num computador quando nos conectamos à internet. Ao ligarmos o computador e nos conectarmos à internet, as informações vão chegando à memória RAM do equipamento e aquelas que nos interessam nós as vamos salvando e enviando para a gravação no HD. Vejamos. Aí nós temos a internet com as informações chegando na memória RAM do nosso computador. Aquelas informações que nos interessam, o que é que nós fazemos? Clicamos no botão salvar e essa informação é gravada em nosso HD. Com o ser humano ocorre processo semelhante. Só que em lugar da internet temos a sociedade e em lugar do computador temos o próprio ser humano com muito mais potencialidade e capacidade. Ali nós temos a sociedade com o somatório dos atos morais, os hábitos e costumes que se convertem em valores e desvalores morais. Esses valores e desvalores vão sendo interiorizados no caráter do ser humano. E dentro do caráter acontece um processo de transmutação. E logo em seguida é que acontece o processo de exteriorização de virtudes e vícios morais. Essas virtudes e vícios morais nada mais são do que aqueles valores e desvalores transmutados dentro do caráter do ser humano. Observemos que após o processo de interiorização dos valores e desvalores morais, ocorre no interior do caráter um processo de transmutação no qual estes se convertem em virtudes e vícios morais que serão exteriorizados e qualificarão bem ou mal os atos morais que emanarem do caráter. A diferença reside no fato de que o ser humano age fazendo uso do discernimento e da liberdade para decidir sobre suas aceitações e usos, o que implica na responsabilidade moral pelos atos morais que daí advierem, bem como pela culpa ou mérito decorrentes dos resultados e consequências por eles produzidos.
Com isso, podemos também concluir que as virtudes morais têm por fonte comum a mesma fonte de onde se originam os valores morais. Vejamos no quadro a seguir. Temos aí os princípios morais na base que ancoram os atos morais que praticamos. E os atos morais, está ali o sinal positivo e negativo, que podem ser atos morais construtivos ou destrutivos, e esses atos se convertem em hábitos, e esses hábitos se convertem em costumes, os costumes geram valores e desvalores, e serão dos valores e desvalores que vão surgir as virtudes e os vícios morais. São os atos morais do dia a dia que mostram o estágio evolutivo do nosso caráter, cuja elevação se caracteriza pela continuada prática de atos positivos ou construtivos e pelo predomínio do uso das virtudes sobre os vícios. No interior do nosso caráter, as virtudes e os vícios são inversamente proporcionais, sendo que as virtudes se desenvolvem mais ou menos em função do maior ou menor uso que delas fizermos. Vejamos no quadro a seguir. Nós observamos aí o caráter e a evolução moral, onde lá dentro contém vícios e virtudes. Tá? E aí nós temos que os virtudes e os vícios morais, assim como os valores e desvalores morais, são inseparáveis e inversamente proporcionais. Aí temos o círculo negro representando exatamente o caráter onde predominam os vícios sobre as virtudes. À medida que vai acontecendo a evolução, a virtude se amplia, ou seja, o campo da virtude se amplia enquanto o campo do vício diminui. E assim acontece com a nossa evolução. As virtudes vão se ampliando a cada vez mais que vão sendo usadas e os vícios vão diminuindo. E nisso consiste a nossa evolução moral. E essa evolução chega ao ponto de tornarmos o nosso caráter 100% virtuoso. Tá? Temos, portanto, ao final, um ser humano com o caráter completamente predominando as virtudes. Os vícios, quando retroagem, não mais se expandem, enquanto as virtudes, ao se expandirem, não mais retroagem. Esse é um fenômeno que acontece no interior do caráter do ser humano, decorrente da inexorável lei do progresso. Vejamos. Ali nós temos o caráter inicial completamente dominado pelo vício, depois temos o caráter já com uma certa evolução, e a evolução vai acontecendo e vai até nós chegarmos ao final com a predominância das virtudes sobre os vícios, aí a evolução chegando à perfeição. E exatamente nessa irreversibilidade da evolução consiste a bondade do nosso Pai Celestial. Essa constatação é uma das principais razões do nosso otimismo em relação ao destino do nosso planeta, no qual vemos em franco processo de transição da condição de um mundo onde predominava o mal para um mundo ditoso, ou seja, feliz, onde já predomina o bem. Vejamos, essa constatação é uma das principais razões do nosso otimismo em relação ao destino do nosso planeta, no qual vemos em franco processo de transição da condição de um mundo onde predominava o mal para um mundo ditoso, ou seja, feliz, onde já predomina o bem. Vejamos a seguir. Aqui nós temos o bem e o mal no planeta. O planeta Terra no período de sofrimento, onde predominava o mal. E a seguir, que aconteceu e está acontecendo, um processo de transição. Esse processo de transição nós vemos que o planeta se desloca para um período de transição onde o bem se iguala ao mal. Vejamos. E aí, o mal igual ao bem. A partir deste momento, considerando-se que as virtudes sempre evoluem e que nunca retroagem, então nós marchamos agora diretamente para um período de felicidade, onde enfim acontecer o predomínio do bem. Essa é exatamente a nossa visão e a razão do nosso otimismo em relação ao nosso planeta e à humanidade. Na sequência, discorreremos sobre a ação dos hábitos, costumes, valores e virtudes morais de uma sociedade e as suas influências na formação das normas morais. Gente, chegada a hora da festa. Que festa, professor? A festa da demarquia, que é a verdadeira democracia, que só começa com o conhecimento da ética. Por isso, gente,
vamos nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos e fazendo os cursos de capacitação. E aí você me pergunta, assiste os vídeos onde, professor? Nos sites da Unimérito e no site da Constituinte. O site da Unimérito é www.unimerito.com e da Constituinte é www.constituintepopularetica.com. Vamos, portanto, gente, participar. Vamos para essa grande festa.